Oi, gente. Hoje é dia da coluna Histórias Secretas do Cinema e da Música. E a história de hoje é fantástica, diz respeito a um dos grandes ídolos do pop nacional, Sidney Magal. Eu vou contar hoje como um espertíssimo, genial produtor argentino inventou esse grande ídolo popular brasileiro. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. A gente tem quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um agradecimento muito especial aí a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Conheço o site, acho que você vai gostar. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Estou aqui com meu parceiro, o diretor, produtor, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André. Certinho, pessoal. Hoje vai ter conteúdo bom, hein? Vai. Esse conteúdo de oferecimento aí, digamos assim, a uma galera que dessa época, esse camarada arrasou corações, Você hein? tava falando o quê? Com a sua tia, fã do Magal? Tia, eu vou te mandar esse vídeo, tia, pra senhora assistir, deliciar aí esse camarada que certamente a senhora curtiu bastante. Cara, quem não curtiu o Magal, né? O Magal, quem não curte o Magal, né? Tá aí até hoje. Mas o Sidney Magal, 77, 78, ele foi o artista pop mais famoso do Brasil, Natan, não tem a menor dúvida. Ele era o cigano, vendia disco pra caramba, shows abarrotados, Beatlemania, mulheres querendo destruir prédios para... Não, coisas assim. Eu entrevistei o Magal pro meu livro Pavões Misteriosos, e ele conta várias histórias assim, do tipo... 4.000 mulheres na frente de um teatro tentando entrar com lugar lotado, dele ter sido atacado por fãs que rasgaram a roupa dele, pedaços da carne, da cara, assim, da pele dele, arrancando o cabelo, coisas assim realmente enlouquecedoras. Nível, né? Mas me conta uma coisa, André, só por curiosidade, já que esse é um cara que a minha família assim acaba tendo um certo envolvimento, né, no tipo de conteúdo, ele realmente era cigano? Não, o Magal não tinha nada de cigano. O engraçado dessa história é isso. O Magal era da zona sul do Rio, garoto de praia, moreno, lindão e tal. Era um personagem? Era um personagem total, criado. Eu vou contar essa história, é muito legal. Assim, o Magal não tinha nada de cigano. A família dele, inclusive, ligada à Bossa Nova. A mãe dele era prima do Vinícius de Moraes. Caraca. E ele cantava Bossa Nova. O Magal tinha, tô falando assim, no começo dos anos 70, o Magal bem jovem, ele cantava Bossa Nova em boates do Rio. E depois, no início dos anos 70, ele sempre foi um cara bonito, alto, assim, dançava bem e tal. Ele participou de shows musicais de música brasileira na Europa. Ele viajou pela Itália, pela Áustria, pela Alemanha, com um grupo musical. Ele ficou um bom tempo na Europa, cantando música brasileira nesses... Era tipo pelo que o Magal me descreveu, era tipo um musical misturado, assim, teatro com música. Então eles faziam performance, tinha sambista, tinha pandeirista e tal, e ele cantava muitas músicas brasileiras, mas era um cara muito mais ligado à bossa nova e à música brasileira mesmo. E enquanto isso, no Brasil, existia um cantor, na época ele era cantor ainda, argentino, chamado Roberto Livi. O Roberto Livi era um cantor, artista argentino que tinha vindo para o Brasil na época da Jovem Guarda, gravou alguns sucessos assim na época da Jovem Guarda, e depois ele virou produtor, e ele foi contratado se não me engano, pela Polygram, pela Philips. E ele tinha uma ideia de criar no Brasil um clone brasileiro de um grande astro argentino, que era o Sandro, o cigano. Então foi daí que começou a nascer a história do personagem. Exatamente. Se você já foi à Argentina ou conhece muitos argentinos, pergunte para ele sobre o Sandro. O Sandro é uma entidade na Argentina. Ele era um cara muito bonito, assim, vistoso e tal, que usava aquelas roupas meio bufantes, sempre com camisa aberta e tal. O Sandro era um multimídia, ele gravava discos, fazia shows, tinha um monte de filme do Sandro. Eu não sei se tem ainda, mas no Amazon Prime aqui no Brasil tinha uma seleção gigante de filmes do Sandro, eu vi alguns. Os filmes não prestavam muito, eram umas histórias meio bobas. Sandro salva o orfanato, sabe? Sandro vai salvar a creche. Sempre umas histórias meio edificantes, assim, com o Sandro como herói. Mas, cara, ele era tipo um Roberto Carlos misturado com Xuxa, agradava as crianças, agradava ao público mais velho, assim. Era um astro na Argentina. E o Livi pensou que ele poderia criar uma espécie de Sandro brasileiro,
E ele começou a procurar essa pessoa. Quem é o autor, o cantor que eu posso fazer com que posso transformar no Sandro brasileiro? Isso envolveu até um pouco de criatividade dele, porque imagina ele encontrar Sidney Magal cantando Bossa Nova e ter esse rompante de ideia que ele poderia se transmutar num personagem completamente diferente. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. O Live estava numa churrascaria na zona sul do Rio, se não me engano, na Barra da Tijuca. O Sidney Magal estava cantando. O Live viu o Sidney Magal cantando e pensou com ele, falou, pô, esse cara pode funcionar, porque ele é bonito, ele tem um visual meio latino, né? Porque o Magal era alto, moreno, né? Forte, assim, né? E aí ele procurou o Magal, que chamava Sidney de Magalhães, né? O nome do Magal. Na época o Magal tinha gravado discos até como Sid Sony, era o nome dele. Não tinha nada a ver com Sidney Magal. E eles juntos inventaram esse personagem. Ele vestiu o Magal com essas roupas meio bufantes, assim, com babados e tal, com camisa aberta no peito. Combinou com o Magal um repertório de músicas. Muitas eram versões de músicas do próprio Sandro, né? E remodelou, digamos assim, o Magal para ser esse grande ídolo popular. E aí o primeiro disco do Magal, se não me engano, sai em 76, depois sai em 77 um outro que explode. E esse segundo já tem várias músicas do próprio Live, inclusive, Cigana Sandra Rosa Madalena é dele, Sandra Rosa Madalena Cigana é dele com Miguel Cidra, se não me engano, que era um maestro uruguaio. Ou seja, o Live não só achou o Sandro que ele queria, vestiu o Magal do jeito que ele queria, orientou a ele como dançar, como fazer as caras e bocas e tudo, e escolheu o repertório para o Sandro, né, que é muito marcante, assim. E depois, uma coisa que pouca gente sabe é que algumas músicas do Sidney Magal eram versões de músicas espanholas do Sandro. E sabe quem fez as versões para o português? Quem? O Paulo Coelho. Caramba. Paulo Coelho, que depois seria um grande escritor, hoje é o escritor mais famoso do mundo e tal. Paulo Coelho versionou várias dessas músicas do espanhol para o português. Legal, é legal, né? Legal a história, né? E o Paulo Coelho, que na época ainda estava se lançando como escritor, né? Depois é o escritor mais famoso do mundo, um dos mais famosos, consagrado no mundo inteiro, escreveu também o roteiro de um filme chamado Amante Latino, que era com o Sidney Magal, que é um filme muito engraçado, assim, passa de vez em quando aí no Canal Brasil e tal, que o Magal está tentando ajudar a comunidade cigana onde ele supostamente cresceu. Aí tinha um orfanato, aí tinha um magnata do setor imobiliário que queria expulsar o orfanato. Eu não me lembro exatamente da trama, mas era mais ou menos isso. Ou seja, o Live conseguiu transformar o Magal numa mesma artista multimídia que o Sandro era na Argentina, né? Agora, você considera isso como sendo uma inspiração ou não chega a ser plagismo, né? Olha, Nathan, eu acho que esse tipo de coisa, de imitar uma coisa que vem de fora, é tão antiga no mundo inteiro, é tão normal, né? Então, assim, o Roberto Live se inspirou no Sandro para fazer o Sidney Magal. Cara, isso aconteceu com muita gente, né? Artistas que depois fizeram sucesso começaram como, entre aspas, imitadores de outros, assim. Isso é uma coisa muito normal, né? Nada se cria, tudo se transforma. Cara, tudo se copia, tudo se transforma, são as coisas de oportunidades, né? Exatamente. Você tem um mercado gigante como o brasileiro que não tem digamos, um astro cigano, né? Ou supostamente cigano. Cria-se um. Né, e deu certo. Né? Muitas coisas que se tentaram criar não deram certo. No caso do Magal, deu muito certo. E eu acho que isso deu certo também, e é uma coisa que eu exploro bastante no meu livro Pavões Misteriosos, por uma circunstância do mercado brasileiro que era a força da televisão. A gente está falando assim, o Magal surge na segunda metade dos anos 70, quando a TV já era uma força de divulgação de artistas imensa, por conta das novelas da Rede Globo, que tinham as trilhas sonoras que todo mundo queria
comprar os discos das trilhas sonoras. Você tinha os programas de calouros, você tinha o Chacrin, você tinha o Raul Gil, o Bolinha, o Silvio Santos, todos esses programas, ou seja... Inclusive, você já até mencionou esses programas como contexto de vitrine, como o caso da Gretchen, né? Sim, exatamente. A Gretchen e o Sidney Magal são os dois exemplos mais óbvios de artistas criados para televisão. É bizarro isso, a gente vai deixar né? o link aqui na descrição da galera que não viu esse vídeo ainda, né? Um dos vídeos mais vistos aí do canal. Exatamente, e olha que coincidência. Tanto a Gretchen quanto o Sidney Magal foram, entre aspas, inventados por produtores argentinos que trabalhavam no Brasil. Né? A Gretchen foi criada pelo Santiago Malnati, popular Mr. Sam, e o Sidney Magal foi criado pelo Roberto Livi. Né? Ou seja, dois caras super oportunistas no bom sentido que viram a Gretchen foi inspirada na Charo, aquela cantora europeia de Dance a Little Bit Closer. O Sidney Magal foi inspirado no Sandro, o cigano argentino. Né? Quer dizer, muitas bandas brasileiras foram inventadas, inspiradas em bandas de fora. A gente teve o Gengis Khan, lembra do Brasília Gengis Khan, Comer, Comer? O Gengis Khan original era uma banda alemã. Né? Então tinha muita imitação. Assim. A gente teve a nossa Didi Jackson também, que era uma Didi Jackson brasileira, que era uma imitação da Didi Jackson gringa. Então tem muitos casos desses. Mas o que eu acho interessante a gente lembrar, parece uma coisa óbvia, mas na primeira metade dos anos 70, o visual dos artistas não era tão importante quanto ele se tornaria no final das décadas de 70. Porque a partir do momento em que a televisão suplanta o rádio, ou pelo menos se equipara ao rádio, como grande divulgador da música e de artistas, os produtores tinham que começar a procurar artistas que fossem visualmente impactantes, que tivessem um carisma televisivo também. E o Magal tinha, a Gretchen tinha, o Gengis Khan tinha, essas bandas todas tinham, né? Começou a ter uma certa demanda e uma necessidade de ter um envolvimento visual maior. Necessidade, você falou certo, a necessidade. As emissoras começaram a procurar artistas que tivessem um visual forte. Então não bastava só ter uma música que as pessoas podiam ouvir, você precisava ter um visual que chamasse atenção na televisão, porque se você tinha no rádio, o cara podia ser feio pra caramba, não ter nenhum carisma e tal, mas cantar pra caçamba e todo mundo ia ouvir e adorar. Exato. Aí na televisão chega o cara e o Livi falava uma coisa muito engraçada, o inventor do Sidney Magal, ele falava que até o Magal chegar no mercado, os artistas, os cantores brasileiros subiam no palco, chegavam na frente do microfone, jogavam a âncora, que é uma expressão que ele usava, e cantavam, significando que eles ficavam parados o tempo inteiro. Com o Magal, isso foi mudado. Né? Pensa o Magal... num cara que tem uma versatilidade gigantesca, um fôlego, né? Para cantar, dançar. E para entrar nos programas de auditório, para correr pelo auditório todo, né? E para falar com o público, e esse tipo de coisa era que chamava atenção nos programas de auditório. E para encerrar, Nathan, essa explicação sobre a importância da televisão, eu vou contar um caso super curioso aqui, que me foi contado pelo Mr. Sam, produtor da Gretchen, o cara que inventou a Gretchen. Se você perceber bem, as músicas pop que fazem sucesso no final dos anos 70, elas têm introduções longas, instrumentais, antes da cantora ou do cantor entrarem. Sabe por que tem isso? Esse intervalo, né? Por que seria isso? Para os cantores e as cantoras poderem entrar no auditório dos programas de auditório e darem tipo uma volta no cenário do programa antes de começar a cantar. Cumprimentando as pessoas? Cumprimentando as pessoas, dançando com o público. Então sempre tinha uma introdução com palmas, uma introdução com a galera, alguma coisa assim, antes de entrar a música. Legal, porque as músicas eram feitas para a televisão. Então é muito engraçado. Quando você vê Conga 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 da Gretchen, ou Freak Le Bum Bum da Gretchen, começa sempre com a batida, é uma batida que se repete até o final da música, mas a voz demora um pouco a entrar. E o Mr. Sam fez dessa maneira para a Gretchen poder entrar no palco, ir lá cumprimentar os jurados, dar um oi para a plateia, e a câmera, sabe, ficar em cima dela e tal, e aí entrar. E sempre tinha aquela coisa da plateia, de chamar a plateia, oi, ei, pra cantar e tal, né? E o Magal é a mesma coisa, cara. Uma espécie de aquecimento, né? Cara, é muito legal você pensar nisso, né? Tipo, porque o Mr. Sam falou uma coisa correta. Se o cara começa a cantar exatamente no início da música,
ele já ia entrar no palco cantando. Você não ia perder essa oportunidade de ter o artista ou a artista interagindo com o público, que era Exatamente. super importante para televisão. Exatamente. Como produto, o camarada pensou em tudo, né, cara? Pensar em tudo. E o Live era um cara muito, muito inteligente. Ele não ajudou só o Magal. Ele ajudou o Peninha. Se não me engano, foi ele que lançou o maior sucesso do Peninha. E ele transformou também, olha que louco, o Zé Rodrigues em astro latino. O Zé Rodrigues, ele tinha uma pegada do rock rural, né? Que ele veio, né? Do rock rural e tal. E depois ele apareceu cantando Soy Latino-Americano, né? Cantando meio uma música com uma pegada super latina e tal. A música de quem é? Do Roberto Live. Caramba. É louco, né? O Legal, Roberto cara. Live que falou pra ele, falou, pô, você é um astro e tal, mas você precisa chegar no povão, eu vou te dar uma música que vai fazer você chegar no povão, e aí eles gravaram Soy Latino-Americano. É muito legal a história. O camarada é um ótimo pensante para enxergar as pessoas como, de fato, precisava se encaixar nos contextos certos, né? Exatamente. Eu vou mandar esse vídeo pra minha tia entender o contexto da história. Ela vai curtir, cara, ela vai curtir. E se você gosta desse tipo de história sobre bastidores da música brasileira, no meu livro Histórias Secretas, Pavões Misteriosos, que inspirou minha série História Secreta do Pop Brasileiro, eu entrevisto não só o Sidney Magal, como o Roberto Live. Roberto Live era um cara, dava pouquíssima entrevista e tal. Eu entrevistei ele por Zoom de Miami, onde ele morava. Infelizmente ele morreu alguns anos atrás, há poucos anos aí. Mas a entrevista é muito legal. Ele conta da vida dele, conta como ele inventou o Magal, como ele teve a ideia, como ele trabalhou, o trabalho dele com o Peninha, com o Zé Rodrigues. Está tudo no meu livro Pavões Misteriosos, que vou até deixar a descrição aqui, o link para você comprar o livro. É bem interessante, Natan. Bacana. Bacana? Valeu, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, tem cursos, tem debates, tem lives quinzenais com os assinantes. Conheça lá, acho que você vai curtir. Valeu, galera. Até amanhã.